Servos de Jesus no fim dos tempos, preparação e tarefas. Profetas e videntes apontarão repetidamente a intervenção de Deus a partir do cosmos, a morte iminente da Terra e o novo banimento das almas que desafiam a Deus, mesmo que não acreditem nelas. Sublinharão a urgência de uma mudança de atitude e de estilo de vida. Falarão do amor e da misericórdia de Deus, mas também da sua justiça. O sentido de responsabilidade devem ser despertados do seu sono espiritual. As almas que aceitarem as admoestações e avisos e tiverem a vontade de fazer o bem serão salvas da perdição. Quem pode trabalhar para Jesus e para o seu reino? Qualquer pessoa que esteja disposta pode ajudar a esclarecer os seus semelhantes sobre Jesus, o seu reino e o juízo final. Os seguidores de Jesus incluem todos os que estão na verdade, acreditam nele como Deus, rezam a ele, ligam-se a ele, cumprem a sua vontade e querem trabalhar para ele e para o seu reino. No fim dos tempos, Jesus só pode precisar de tais ajudantes dispostos a trabalhar por amor a ele. Os antigos discípulos de Jesus também trabalham entre os servos de Jesus do fim dos tempos? No fim dos tempos, muitos antigos discípulos de Jesus também encarnarão na Terra para trabalharem novamente para Ele e mostrarem às pessoas o caminho para Ele antes do fim. Normalmente, eles não sabem do seu trabalho anterior para Jesus. Os discípulos reencarnados de Jesus também têm de contemplar o seu treino espiritual e mental como as outras pessoas. Têm de tomar consciência das suas fraquezas humanas, lutar por uma fé forte, adquirir ativamente amor, conhecimento e sabedoria. Devem adquirir um conhecimento vivo de Jesus e da sua obra de redenção. A ligação estreita com Jesus facilita o seu desenvolvimento. Os antigos discípulos de Jesus, reencarnados, poderão receber a verdade do alto e compreendê-la. Como é que os discípulos de Jesus do fim dos tempos se devem preparar para as suas tarefas? Numa fase inicial devem libertar-se interiormente dos apegos às coisas materiais e mundanas que se lhes tornaram queridas e dar prioridade às coisas espirituais. Devem entregar todos os pensamentos e preocupações terrenos a Jesus e preparar-se para a tarefa espiritual, preferindo-a à terrena. Praticar a caridade e desenvolver e reforçar a sua fé e confiança. Privilegiar o seu próprio desenvolvimento e maturidade espiritual em detrimento das questões mundanas e esclarecer os seus semelhantes sobre a gravidade dos tempos atuais. Devem tornar-se ativos no amor a si próprios e apelar aos outros para que amem o seu próximo, porque isso os fortalece. Devem tornar-se fortes e ativos na fé. Os sobreviventes devem ser sensibilizados para a importância e a benção da caridade ativa, tanto para a sua própria alma como para aliviar o sofrimento dos outros. Devem aprender a confiar na constante disponibilidade de Jesus para ajudar e na sua omnipotência para ajudar em todas as necessidades. A sua fé em Jesus deve ser despertada ou fortalecida. O seu conhecimento deve ser alargado e os ensinamentos de Jesus devem ser estudados com entusiasmo. Devem estudar diligentemente as palavras de Jesus, porque elas são alimento espiritual e dão força e vigor para o que está para vir e contra os inimigos na batalha da fé. Deve ser construída uma fé forte e uma forte confiança no amor, na bondade e no poder de Jesus. Através da orientação e provações adequadas, são preparados para uma fé forte e para sentir a presença constante de Jesus. A fé nos ensinamentos de Jesus e a confiança no seu amor e poder devem ser reforçadas. A força da fé deve tornar-se tão grande para que se possa deixar tudo a Jesus sem hesitação. Render-se a Ele e submeter-se à sua vontade. Retirar-se frequentemente em silêncio para rezar e dialogar com Jesus. Abrir-se ao seu poder e orientação.
A preparação espiritual inclui o retiro diário no silêncio, a abertura consciente a Jesus e à sua orientação, a aquisição de experiência através da oração, entregar a sua vida e vontade a Jesus, colocar-se ao serviço de Jesus como um instrumento da sua vontade. Devem entregar-se completamente a Jesus e trabalhar constantemente na sua vontade e de acordo com as suas instruções interiores, mas sem excesso de zelo. Devem aprender a ver as causas, bem como o significado e o objetivo dos acontecimentos futuros numa perspectiva divina, como acontecimentos do amor e da sabedoria de Deus. Em tempos difíceis, devem estar constantemente conscientes do amor, da omnipotência e da ajuda de Jesus e, por conseguinte, estar cheios de força e confiança na vitória. Devem estar preparados para uma difícil batalha de fé, estabelecer uma relação e uma ligação constante, viva e estreita com Jesus. Devem estar conscientes da presença e da ajuda de Jesus. Devem estabelecer uma relação interior constante com Jesus, invocando-o e pedindo-lhe, e assim tirar constantemente forças dele e ficar firmemente convencidos de que ele está sempre ao seu lado, lutando com eles e por eles. Isto torna-os corajosos, poderosos e resistentes. Para quê é que os servos de Jesus do fim dos tempos são treinados fora das instituições da Igreja? O treinamento espiritual para se tornar um instrumento adequado de Jesus na batalha da fé geralmente ocorre fora das organizações cristãs. Por isso, é mais provável que eles consigam trabalhar se as organizações da Igreja, em particular, forem perseguidas na batalha da fé. Com base no seu verdadeiro conhecimento, poderão fortalecer a fé dos que duvidam e vacilam, ou despertá-los e iluminá-los quando os cristãos da Igreja começarem a refletir e a duvidar dos ensinamentos questionáveis ou falsos da sua organização. Como é que eles recebem as suas ordens e argumentos? Em cada caso individual, o impulso interior do coração revelará a quem e o que deve ser dito. As palavras são colocadas na boca dos discípulos de Jesus e só precisam de ser ditas. Que tarefas devem ser cumpridas antes da catástrofe do cosmos? O tempo que antecede a catástrofe do cosmos deve ser usado com entusiasmo para si próprio e para os outros para apontar e a preparar-se para ela. Os seguidores de Jesus devem moldar-se de acordo com a vontade de Deus, rezar mais intensamente e deixar de lado as coisas materiais às quais seus corações ainda estão apegados. Devem apontar para o fim deste período terrestre e da humanidade e possivelmente para o novo banimento. As almas que aceitarem as demonstrações e os avisos e tiverem vontade de fazer o bem e mudar de atitude e de estilo de vida serão salvas da perdição. O tempo de liberdade para proclamar o Evangelho e para poder trabalhar para Jesus deve ser aproveitado antes que chegue o tempo da proibição de falar e que toda atividade missionária seja banida. Todas as oportunidades devem ser aproveitadas para levar os ensinamentos de Jesus às pessoas e para trabalhar através do poder do seu nome. A fé do povo, na sua maioria fraca, deve ser fortalecida para resistir ao tempo de perseguição. Também devem ser alertados para a catástrofe que se aproxima do cosmos. Como lidar com os bens terrenos antes e depois da catástrofe do cosmos? Antes da catástrofe do cosmos, os bens terrenos devem ser usados para a caridade e os bens espirituais devem ser adquiridos. Depois da catástrofe, o que ainda se tem deve ser partilhado. Jesus substituirá tudo com a prova do seu amor e do seu poder. Que tarefas do cosmos devem ser cumpridas após a catástrofe? Os cristãos sobreviventes devem apoiar os outros sobreviventes da catástrofe natural com palavras e ações e explicar-lhes o objetivo positivo da catástrofe. Após a catástrofe do cosmos, muitos sobreviventes duvidarão da omnipotência, do amor e da misericórdia de Deus e afastar-se-ão completamente de Deus. Por isso, é importante explicar o significado da catástrofe.
As pessoas que procuram aconselhamento devem ser informadas sobre a divinidade de Jesus, os seus ensinamentos, o seu amor por detrás da catástrofe natural e a importância da fidelidade na batalha da fé. Muitas pessoas terão perguntas prementes, sem resposta, por causa do que aconteceu. Por isso, este tempo deve ser utilizado com entusiasmo para apontar um Deus amoroso, sábio e omnipotente no que aconteceu, em quem as pessoas devem acreditar e pedir ajuda em tempos de necessidade. Para além da comunicação do Evangelho, devem também ser alertados para o fim iminente da humanidade, através do incêndio da superfície terrestre, para que se possam preparar atempadamente. Devem também ser alertados para a necessidade de arrependimento, para a proximidade do juízo final e para um possível novo desterro. Como as dificuldades abrem o coração, ainda é possível falar abertamente no início sobre o facto de Jesus trazer ajuda, conforto e esperança quando as pessoas reencontram a fé. Os seguidores de Jesus devem apontar aos outros seres humanos o seu amor, bondade e sabedoria, poder e misericórdia, e mostrar-lhes o caminho para Ele, e assim sair da sua angústia. Devem, uma vez mais, com toda a urgência, mostrar aos seus semelhantes o caminho de regresso a Deus antes do fim. A calma e a serenidade dos seguidores de Jesus perante os acontecimentos terrenos, a sua fé forte e convicta, a ajuda óbvia e sobrenatural que experimentam são bons pré-requisitos para reanimar os outros, levando-os a refletir e a acreditar em Jesus e dando-lhes força através da palavra de Deus. Que tarefa deve o cristão desempenhar na batalha da fé? Especialmente nesta altura, é importante esclarecer os outros sobre o que Deus, Jesus, exige deles. Devem entregar-se a Jesus, difundir a verdade e erguer-se corajosamente contra os caluniadores, os blasfemos, os falsos ensinamentos e todos aqueles que são hostis aos ensinamentos de Jesus. Como devemos lutar? Mesmo que o anticristo e os seus seguidores lutem com ódio, sem qualquer consideração ou amor, os cristãos só devem lutar com amor e com todo o fervor. Os seguidores de Jesus serão sempre e constantemente motivados a dizer a verdade, onde ela falta. Devem explicar aos seus semelhantes o que Jesus exige deles e que devem manter-se firmes e não ter medo. Qual é a importância e quais são as consequências da caridade ativa após a catástrofe? Sem o apoio ativo mútuo, será quase impossível sobreviver e ultrapassar as dificuldades. A ajuda é abençoada e ativamente apoiada por Jesus. Devem trabalhar em privado ou em público antes da batalha da fé? Na vida cotidiana, é possível trabalhar de forma discreta e benéfica. Acima de tudo, os cristãos sem filiação religiosa e meramente formais, bem como os descrentes, devem ser encorajados a refletir e a serem conduzidos a Jesus através do Evangelho, numa troca aberta de ideias. Para isso, porém, os discípulos de Jesus devem estar convencidos da divinidade de Jesus e dos seus ensinamentos para poderem falar de forma convincente. Por que é que aqueles que duvidam da divindade de Jesus hão de ser iluminados? Aqueles que acreditam em Deus, mas não acreditam que esse Deus se tornou homem na pessoa de Jesus, passarão por grandes dificuldades durante a batalha da fé quando uma decisão clara for necessária. Por isso, devem ser esclarecidos a esse respeito. Como lidar com os argumentos e os erros dos adversários? Os seguidores do anticristo espalharão muitos erros e apresentarão argumentos afiados e de língua afiada contra os seguidores de Jesus e os defensores dos seus ensinamentos. Basta uma rápida oração pedindo a ajuda de Jesus para que Ele coloque na língua dos defensores contra-argumentos imbatíveis que eles só precisam de proferir. Podem os servos de Jesus operar curas, sinais, prodígios em tempos de necessidade e na batalha da fé? Para fortalecer os cristãos duvidosos na sua fé ou para os reerguer na sua fé,
As doutrinas de fé, bem conhecidas, deixam muitas vezes de ser suficientes no momento da necessidade, após a catástrofe e durante a batalha da fé. Por isso, e para ajudar nos momentos de necessidade, os servos de Jesus podem e devem também realizar sinais e prodígios em nome de Jesus. Isso pode levar os incrédulos de volta à fé. No entanto, não devem ser efetuados milagres diante de incrédulos completos. Que proteção promete Jesus aos seus seguidores e confessores? Como Jesus detém todo o poder, ele pode proteger os seus seguidores em qualquer caso e durante o tempo que for apropriado. Por isso, os servos de Jesus podem ser destemidos e determinados na divulgação dos seus ensinamentos. O precursor de Jesus. De onde virá o precursor de Jesus? Quando e por quem será reconhecido? O precursor de Jesus virá das fileiras daqueles que conhecem a nova revelação. O precursor de Jesus só reconhecerá a sua identidade e a sua missão numa fase tardia da vida. Ele só aparecerá como contraparte do Anticristo após a catástrofe natural global no tempo da Batalha da Fé. Ele será reconhecível pelo seu poder e a expressão, pelo seu ensino sobre a identidade de Jesus como Deus e pela sua ajuda aos crentes perseguidos. Quando é que ele vai cumprir a sua missão? O precursor de Jesus não estará consciente do seu papel e da sua tarefa no início. De repente, reconhece-o. Quem o reconhecerá como o precursor de Jesus? Ele só será reconhecido e apreciado pelos verdadeiros crentes. A maioria das pessoas não o reconhecerá. Quais qualidades e dons espirituais terá ele? O amor a Deus e ao próximo, a bondade, a inteligência, o pleno conhecimento, o tremendo poder da palavra e da bilocação e o dom de consolar, curar os doentes e fazer milagres, bem como a paciência no sofrimento, caracterização e o precursor do regresso de Jesus. Quando aparecerá o precursor de Jesus? Só depois da catástrofe natural global do cosmos e no tempo do Anticristo, na fase final da Batalha da Fé, é que ele aparecerá pública e claramente contra o Anticristo. O que é que ele significa para os cristãos perseguidos? Para os cristãos perseguidos pelo Anticristo e pelos seus seguidores, o precursor de Jesus será um consolador, um conselheiro, um fortalecedor através das suas palavras, um avisador, um admoestador, um amigo e um libertador da angústia espiritual. Ele fortalece-os na sua fé. Que tarefas desempenhará? Apontará para a vinda iminente de Jesus, para a sua identidade como Deus e para o subsequente julgamento final pelo fogo. Apelará aos indolentes e indecisos para que se voltem para Deus. Como é que ele vai sair? A maioria das pessoas rejeitá-lo-á, zombará dele, persegui-lo-á e tentará matá-lo. Como os seus anúncios sobre a vinda de Jesus e o julgamento final pelo fogo parecerão inacreditáveis para as pessoas do mundo, ele será ridicularizado e escarnecido como um fantasma. As pessoas do mundo não vão querer ouvir ou saber nada sobre as suas demonstrações e avisos, porque ele expõe claramente e ataca duramente a pessoa e o comportamento do Anticristo e dos seus seguidores. Será perseguido e odiado por eles, e tudo será feito para o tornar inofensivo e o matar. Como terminará o precursor? Depois de um curto mas bem aproveitado período de ministério, será assassinado pelos seguidores do Anticristo, tal como João Batista. Mais informações sobre o precursor de Jesus, Bíblia e Lorber. A reencarnação de um espírito elevado no fim dos tempos preparará também a vinda de Jesus? Miguel Arcanjo, encarnado em Sehel, Elias e João Batista? Quando voltará Jesus? No atual fim dos tempos, a vinda de Jesus é iminente. A sua vinda terá lugar quando o tempo de tribulação, de
perseguição e de angústia dos cristãos por causa da sua fé for tão grande que os crentes pensem que vão desesperar. Já não conhecerão uma saída e a sua morte às mãos dos perseguidores será iminente. Jesus voltará no dia do fim da humanidade e da terra. A vinda de Jesus, o arrebatamento dos crentes que ainda estão vivos e o fim deste período da humanidade terão lugar no mesmo dia? A vinda de Jesus, o arrebatamento dos últimos crentes e o fim deste período da humanidade estarão diretamente ligados. A destruição total da superfície terrestre e da raça humana completamente degenerada criará as condições para uma nova terra e um novo período humano. Com que objetivo virá Jesus novamente? Jesus virá para salvar os últimos cristãos fiéis, através do arrebatamento, da sua destruição pelo Anticristo ou da destruição completa da superfície da terra e da queda de todos os ímpios. O arrebatamento separará os últimos fiéis crentes dos incrédulos e opositores de Deus, os espiritualmente mortos, e assim os julgará. Não será, portanto, o julgamento individual, mas uma separação coletiva e a salvação de todos os bons e a queda de todos os ímpios. Os vivos, arrebatados, receberão a sua recompensa, verão a glória e o poder de Jesus e continuarão a viver na terra renovada e paradisíaca, enquanto os espiritualmente mortos encontrarão o seu fim no lago de fogo e no abismo da terra, através de um novo desterro. Para quem é que Jesus será visível? Só as pessoas que acreditam na divindade de Jesus, que confiam plenamente nele, o amam acima de tudo e guardam os seus mandamentos, poderão ver e ouvir Jesus, em parte durante o tempo de perseguição do Anticristo, ou na sua vinda em corpo espiritual. É assim que eles experimentarão o poder e a glória de Jesus. Além disso, a visão interior e a audição interior ser-lhe. Porquê é que os opositores de Jesus não poderão vê-lo aos seus anjos? Só aqueles que tiverem a maturidade espiritual para que a sua visão espiritual interior lhes seja aberta é que poderão ver Jesus no seu corpo espiritual e os seus anjos na sua vinda, sem que a sua liberdade de vontade seja prejudicada. A imensa abundância de luz à volta de Jesus e dos seus anjos será amortecida por nuvens, porque de outra forma será insuportável. Os seguidores de Satanás não verão Jesus e os seus seres de luz devido à sua escuridão espiritual, porque não conseguem suportar a luz forte. Porquê é que a vinda de Jesus causará alegria e regozijo entre os crentes, mas horror entre os opositores de Jesus? Os seguidores de Jesus rejubilarão e gritarão de alegria com a vinda de Jesus e correrão para o seu Salvador cheios de felicidade. Os seus perseguidores ímpios e maldosos não verão a vinda de Jesus, mas viverão o arrebatamento dos últimos crentes. Os perseguidores dos cristãos ficarão horrorizados, porque a sua maldade tornar-se-á clara para eles, e suspeitarão ou reconhecerão o julgamento iminente e a sua inevitável destruição. É verdade que o arrebatamento dos últimos crentes poderia ainda reavivar a fé em Jesus em alguns perseguidores na última hora, e Jesus seria misericordioso para com eles. No entanto, como eles estão ligados a Satanás devido à sua incredulidade e aos seus erros, isso dificilmente acontecerá. Por isso, eles seguirão para o seu novo desterro na matéria. Que Deus os abençoe a todos. Amém.